Graça e paz. A transfiguração de Jesus favorece a doutrina da comunicação com os mortos? Nesse episódio narrado por Mateus, no capítulo 17, do verso 1 ao 13, por Marcos, no capítulo 9, do verso 2 ao 13, e também por Lucas, no capítulo 9, do verso 28 ao 36, diante apenas de Pedro, Tiago e João, num alto monte, o rosto de Jesus resplandece como o sol, e suas vestes ficam brancas como a luz, revelando a glória do Pai que estava nele, em uma comprovação de que ele era o Filho de Deus. Porém, a figura de Moisés e Elias aparecem nesta manifestação. Por conta disso, alguns espíritas vão defender a possibilidade de comunicação com os supostos espíritos de mortos, baseado neste episódio. Todos os cristãos bíblicos jamais vão entender dessa forma, uma vez que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a Bíblia nega essa possibilidade e desaprova aquele que pratica tal consulta por se estar lidando com demônios. Em relação ao assunto em questão, em Mateus, no capítulo 17, no verso 9, diz assim: E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Primeiro, o texto deixa claro que se trata de uma visão. Segundo, e se tratando de uma visão, logo, aquilo que se viu tem significado simbólico. É como um sonho, tendo o mesmo alguma relevância. Todos os personagens e ocorrências que compõem a cena têm um sentido simbólico, com o objetivo de nos ensinar algo. Eu vou abrir aqui um parênteses. Nem sonho e nem visão provinda de Deus jamais irá contradizer a sua própria palavra. Pelo contrário, e sim confirmá-la. Ou seja, se algum sonho, ou visão, ou revelação que não confirma ou não se harmoniza com a palavra de Deus, não veio de Deus. Terceiro ponto, boa parte da Bíblia hebraica, que é chamada de Tanakh, a Bíblia dos judeus, que é o nosso Antigo Testamento, é composta pelos escritos de Moisés, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os escritos dos profetas, profetas maiores, profetas menores, além dos textos poéticos como Salmos, Provérbios, etc. Moisés vai representar os escritos da lei e Elias vai representar os escritos dos profetas, que se tratam da revelação de Deus na história com o propósito de conduzir o povo até a chegada de Cristo. Por isso que em Mateus, no capítulo 17, no verso 5, aí na parte B do texto, diz assim: E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. O quarto ponto é que nesta visão, Deus simplesmente queria dizer a respeito de Jesus que nele era o cumprimento da lei e das profecias, e que a partir de agora nós escutamos a ele, seguimos os ensinos dele. Por isso que algumas ordenanças da lei perdem o seu sentido, não precisam mais serem observadas, porque foram cumpridas definitivamente em Cristo, no Senhor Jesus, e não precisamos das tais ordenanças.
Por isso, Jesus orienta esses discípulos a apenas contarem essa visão depois da sua morte e ressurreição, quando então ele declararia: está consumado, ou seja, está cumprido aquilo que a lei e os profetas revelaram a respeito de mim. E um quinto ponto para se pensar a respeito do assunto: neste caso, é uma heresia absurda usar este texto para defender uma possibilidade de comunicação com os mortos, sendo que o próprio Jesus não se contradizeria quando em Lucas 16, ao narrar a morte do rico e Lázaro e o que acontece com suas almas após a morte, não tendo mais possibilidade de regresso ou de contato com quem estão vivos aqui na terra. E em sexto lugar, ali tanto é uma figura representativa nessa visão e não os supostos espíritos de Moisés e Elias, até mesmo porque Elias não morreu. Foi transladado vivo, foi arrebatado com o corpo e tudo para o céu. Ou seja, com Elias não aconteceu esse desligamento natural da morte do corpo, alma e espírito. Mais uma vez, eu digo, não podemos querer interpretar as Escrituras colocando nossas ideias ou as ideias da nossa religião nela. As Escrituras interpretam as Escrituras. Textos isolados, sem contexto, até o diabo usou para Jesus no deserto, tentando persuadi-lo. E Jesus refutou usando o contexto das Escrituras, deixando a nós o mesmo exemplo. Nossas convicções, nossas certezas têm que estar fundamentadas na palavra de Deus e temos que ser humildes e reconhecer quando estamos errados. Pense nisso. Deus te abençoe.